Há algo de enigmático no silêncio que sustenta o mundo. A tradição da Cabalá chama esse mistério de Tzimtzum, o ato pelo qual Deus, infinito e absoluto, contraiu-se para abrir espaço ao finito. Essa contração não é uma ausência total, mas uma ocultação parcial, como quem vela a própria luz para que outra luz menor possa brilhar. Sem esse gesto, nada teria contorno, nada teria rosto. O mundo inteiro estaria dissolvido em uma presença tão avassaladora que não haveria sequer nome para a diferença. Esse mistério me atravessa porque me coloca diante de uma pergunta: por que o infinito se diminuiria? A resposta nunca é simples. Alguns diriam que é por amor, outros que é por necessidade lógica da criação. Eu vejo nisso um gesto paradoxal. Ao se retirar, Deus não perde sua infinitude, mas a expande de modo novo, criando espaço para a liberdade, para a ética, para a história. Se não houvesse Tzimtzum, não haveria escolha, e sem escolha não haveria nem mesmo humanidade. Kant já intuía que a realidade não nos é dada por inteiro. O que conhecemos são apenas fenômenos filtrados pelas condições do nosso entendimento. Há sempre algo que escapa, uma coisa em si inacessível. Esse limite é um eco do Tzimtzum. O absoluto recua para que o humano veja apenas fragmentos. O que parece barreira é também cuidado, porque o excesso de luz cega tanto quanto a escuridão. A distância protege e, ao mesmo tempo, provoca, convida ao movimento, à investigação, à busca. Heidegger, por outro lado, lembrava que o ser se revela apenas ao mesmo tempo em que se esconde. O claro não existe sem a sombra que o cerca. O ser se anuncia justamente porque não se mostra em totalidade. É assim também com o Tzimtzum. A ocultação de Deus não é abandono, é a própria condição para que a realidade apareça. Se ele permanecesse derramado sem contenção, nada teria forma. Tudo seria apenas massa indistinta de luz. A contração funda o contorno. O silêncio funda a palavra. Levinas levou essa lógica ao campo da ética. Deus se cala e nesse silêncio o rosto do outro se impõe como chamado. Se houvesse uma voz divina determinando cada gesto, eu não seria responsável. É o recuo que me torna sujeito ético. O Tzimtzum nesse sentido é confiança. Deus acredita em mim a ponto de não ocupar cada espaço, a ponto de abrir distância para que eu decida. O risco é grande, porque posso escolher mal, mas é apenas nesse risco que se joga a liberdade. Nietzsche falava da morte de Deus como a experiência de viver sem garantias. Não uma morte literal, mas o colapso da certeza de que havia uma presença ordenando o mundo. Esse colapso, que muitos leram como desespero, também pode ser visto como um Tzimtzum radical. Deus se retira e o humano se vê diante do abismo da escolha. O silêncio é vertiginoso, mas é nele que a autonomia nasce. Não há maturidade sem ausência. O vazio é o preço da liberdade. Bergson enxergava a vida como fluxo criativo, como duração que nunca se repete. Essa novidade só é possível porque existe abertura. O Tzimtzum é justamente essa abertura cósmica, o espaço que não está saturado para que algo novo possa surgir. A arte é testemunha desse mistério. A tela em branco, a pausa antes da primeira nota, o intervalo entre duas cenas. Tudo isso carrega um pouco da contração divina. O vazio não é derrota, mas convite.
o Criador se retrai para que eu também possa criar. O amor humano repete esse gesto. Uma mãe que sufoca o filho impede seu crescimento. Um amante que ocupa cada respiro do outro mata sua liberdade. Amar é saber recuar. O Tzimtzum é, nesse sentido, o arquétipo do amor. Um Deus que se diminui para que o outro exista. Isso me lembra que amar não é controlar, mas dar espaço. Não é preencher todos os silêncios, mas deixar que o silêncio também seja lugar de encontro. O espaço aberto pelo Tzimtzum, porém, não é neutro. Ele dói. Ele se manifesta como falta, como desejo, como tentação. A luta contra o vício mostra isso com clareza. Se Deus tivesse apagado todo o impulso, não haveria mérito em resistir. Mas é justamente porque o vazio existe que a decisão tem peso. Cada vez que digo não ao copo, estou preenchendo o espaço com responsabilidade. Cada vez que cedo, descubro como o vazio pode ser mal preenchido, tornando-se peso e confusão. Mas mesmo nesses erros, o espaço não desaparece. Retorna, insiste, chama de novo. O silêncio do Tzimtzum me faz lembrar das madrugadas em que acordo sobressaltada, sem motivo aparente. A casa está quieta, o mundo está adormecido, mas dentro de mim há uma inquietação que pede resposta. É nesse tipo de vazio que percebo a presença velada do divino. Não vejo luzes, não ouço vozes, mas sinto um espaço aberto, como se algo me dissesse: agora é sua vez. O gesto divino de se contrair se repete em cada instante em que me vejo obrigada a tomar decisões sem garantias. O recuo inicial continua ecoando. Há dias em que esse espaço me assusta, quando a ansiedade toma conta, quando a vontade de fugir é maior do que a de permanecer. O silêncio de Deus parece abandono, mas se olho mais fundo, percebo que é nesse silêncio que minha voz se ergue. O Tzimtzum não é um castigo, mas uma confiança. É como se Deus dissesse: eu me retiro para que você possa existir plenamente. E existir plenamente inclui tropeçar, cair, levantar. É um risco necessário, porque só no risco existe a autenticidade. O mistério do Tzimtzum também ressoa quando penso na arte de viver. Um filme não se faz apenas de imagens, é o corte, o intervalo entre elas que dá ritmo e sentido. Uma música não é apenas sucessão de notas, é o silêncio que sustenta o som e lhe dá densidade. Uma tela não é apenas cor, é o branco que resta, a mancha de espaço que permite ao olhar respirar. A criação sempre depende de um vazio. Deus, ao se retrair, não apenas permitiu o mundo, inaugurou o ritmo da criação. Até o infinito entende que sem ausência não há novidade. E quando penso no amor humano, percebo o quanto somos desafiados a repetir o gesto divino. Quase sempre o impulso é o oposto: preencher o outro, tomar seu tempo, ocupar sua mente. Mas amar exige recuo. Não se trata de ausência indiferente, mas de presença que não sufoca. É saber estar junto sem aprisionar. É abrir espaço para que o outro se torne quem é, mesmo que isso doa, mesmo que isso implique perdê-lo em parte. O Tzimtzum me ensina que a maior prova de amor é a capacidade de ceder espaço. Há também uma dimensão política nesse mistério. Quando alguém concentra poder absoluto, sufoca a sociedade como um sol que não permite sombra. O espaço da democracia, por exemplo, só existe porque o poder se contrai, se divide, se limita. O Tzimtzum é uma lógica universal, onde há retração, nasce possibilidade.
Onde há absoluto que não se retrai, nasce tirania. O gesto divino se repete como paradigma ético e político, lembrando que nenhum poder é legítimo se não abrir espaço para o outro. Na minha vida concreta, isso se traduz na luta com o desejo, o vinho que brilha no copo, a lembrança de noites de excesso, a tentação de anestesiar sentimentos. Tudo isso é vazio pedindo preenchimento. O Tsimtsum dentro de mim é o espaço aberto pela ausência de certezas. Posso encher esse espaço com prazer imediato e às vezes faço isso, mas posso também preenchê-lo com resistência, com cuidado, com sobriedade. A escolha nunca é neutra. O recuo de Deus se manifesta como responsabilidade em cada gesto do cotidiano. Nietzsche diria que esse silêncio é o lugar onde o humano deve criar seus próprios valores. Se Deus morreu, resta a mim dar forma ao sentido. Mas a Kabbalah acrescenta uma nuance. Deus não morreu, apenas se retirou. O silêncio não é vazio absoluto, mas presença velada. A tarefa não é criar do nada, mas criar em resposta a um gesto inicial. O Tsimtsum é a moldura invisível que sustenta minha liberdade. Sem ela, eu seria apenas extensão da luz. Com ela, torno-me parceira na obra inacabada da criação. Esse convite me emociona e me assusta, porque se o espaço foi aberto, ele precisa ser preenchido. O mundo não tolera vazio absoluto. Onde não há cuidado, entra o descuido. Onde não há criação, entra a destruição. Onde não há amor, entra a indiferença. O Tsimtsum me lembra todos os dias que a vida é responsabilidade. Deus abriu espaço, mas não disse como ocupá-lo. Essa tarefa é minha, esse risco é meu. Essa liberdade é o dom e o peso que carrego. O mais belo é perceber que essa lógica se repete em escalas diferentes. Do cosmos à alma, do poder político ao amor íntimo, tudo depende do recuo. É o intervalo que dá forma, é a sombra que permite a luz, é o silêncio que dá sentido à palavra. Viver o Tsimtsum é aceitar que a plenitude não se impõe, mas se oferece velada, esperando resposta. Não é ausência, é convite. Não é vazio, é abertura. Não é abandono, é confiança. Talvez por isso, Tsimtsum seja também uma pedagogia. Deus ensina não com excesso de palavras, mas com silêncio. O mestre que nunca cala não deixa o discípulo aprender. É no intervalo da explicação que o pensamento próprio se acende. O divino age assim, retira-se, deixa espaço, abre caminho para que eu me torne sujeito. Essa pedagogia não é confortável. Muitas vezes preferiria respostas prontas, sinais claros, instruções diretas, mas respostas prontas não geram maturidade, geram dependência. O silêncio divino me obriga a crescer. Há algo de profundamente poético no fato de que até o infinito soube se limitar. Nós, humanos, fugimos dos limites, queremos ultrapassar tudo, tomar posse de tudo. E, no entanto, é o limite que nos humaniza, é o ritmo da finitude que torna cada instante precioso. A contração de Deus é uma lição sobre a beleza do limite. Amar, criar, viver, tudo só tem sentido porque não é absoluto. O vinho só é doce porque acaba. A música só emociona porque tem fim. A vida só se intensifica porque é breve. O Tsimtsum me ensina a agradecer pelo limite, porque é nele que mora a intensidade. Esse mistério também ressoa na arte de filmar e montar imagens. O corte, que à primeira vista parece negação, é o que dá sentido ao filme. Sem corte, haveria apenas fluxo bruto, sem narrativa. O Tsimtsum é como a edição cósmica.
o recuo que cria ritmo, a ausência que constrói presença. Perceber isso me dá coragem de olhar para os vazios da minha vida não como fracasso, mas como material de criação. O que me falta pode ser exatamente o que dá sentido ao que já tenho. O mais difícil é aceitar que o Tsimitsum não promete segurança. O espaço aberto é arriscado. É nele que surgem guerras, injustiças, crueldades. Deus confiou tanto na liberdade que aceitou o risco do mal. Essa constatação é dura, porque mostra que o sofrimento não é apenas acidente. É possibilidade inscrita no próprio gesto da criação. Mas é também nesse espaço que nasce a bondade, a generosidade, a solidariedade. O mesmo vazio que pode ser preenchido com ódio, pode ser preenchido com amor. O risco e a graça são inseparáveis. Penso ainda no quanto o Tsimtsum me ensina a lidar com meus próprios limites emocionais. Há dias em que quero preencher cada minuto com tarefas, vozes, telas, como se fugir do silêncio fosse me salvar. Mas o silêncio me espera. Não é punição, é a condição para que eu perceba quem sou. A ansiedade muitas vezes é só incapacidade de habitar o vazio. Aprender a permanecer no espaço aberto sem desespero é aprender a viver espiritualmente. O silêncio não mata, ele amadurece. E talvez a maior poesia do Tsimtsum seja perceber que a ausência é também uma forma de presença. Quando alguém que amo está distante, sinto falta, mas essa falta me prova que o vínculo existe. A ausência não nega o amor, apenas o desloca. Deus faz o mesmo. Retira-se e nesse recuo me mostra que está ali, mesmo invisível. O silêncio é linguagem, a ausência é sinal, o vazio é lembrança. O Tsimtsum é Deus dizendo: confio em você, mesmo quando você não me vê. No fim, a vida inteira é esse diálogo com o espaço aberto. Tudo que sou se constrói nesse intervalo sustentado pelo recuo divino. A história da humanidade é a tentativa de responder a esse gesto, às vezes com sabedoria, outras com violência, mas sempre dentro do mesmo espaço. O Tsimtsum é o palco invisível de tudo. E talvez a fé seja simplesmente aprender a reconhecer o palco e agir com responsabilidade diante dele. A fé não é ter todas as respostas, mas aceitar o silêncio como parte da resposta. O mundo é frágil porque nasceu de um gesto de contração, mas é nessa fragilidade que se encontra a beleza. Nada é garantido, nada é eterno, nada é absoluto, e no entanto, cada instante pode ser pleno. A finitude não é maldição, é convite. O Tsimtsum me lembra de agradecer não apesar dos vazios, mas por causa deles. Sem eles, eu não existiria. Sem eles, nada teria forma. Sem eles, não haveria liberdade nem amor. O silêncio que sustenta o mundo é também o espaço onde a vida floresce. Talvez o maior desafio do Tsimtsum seja aceitá-lo como algo vivo, não como doutrina abstrata. É fácil pensar nele como uma teoria distante sobre a criação, mas difícil é perceber sua presença concreta em cada gesto cotidiano. Quando respiro fundo antes de responder a alguém que me ofende, estou praticando um pequeno Tsimtsum. Quando escolho esperar em vez de agir por impulso, exerço o recuo que abre espaço para que o outro também exista. Quando deixo de controlar cada detalhe e confio, repito o gesto divino.
O infinito me ensina através da contração a viver de modo humano. O Tzimtzum me convida a uma espiritualidade mais madura, menos dependente de milagres e certezas externas, mais enraizada na responsabilidade e na criatividade. Deus não se retirou para sempre, mas se retrai de modo a me tornar coautora da obra. Cada ato humano é um fragmento de resposta. Cada escolha é tijolo nesse edifício invisível. A criação continua e eu sou parte dela. Não apenas espectadora, mas participante. Há beleza em viver nesse intervalo. O silêncio de Deus não é vazio de sentido, mas plenitude velada. O recuo não é ausência, mas cuidado. O mundo é teatro erguido sobre o gesto de quem abre espaço para o outro. Se consigo ver isso, até mesmo o vazio dentro de mim ganha outro tom. Deixa de ser ameaça e se torna promessa. O Tzimtzum não é apenas sobre o início do mundo, é sobre o meu início a cada manhã. Sempre que acordo e percebo que ainda existe espaço para ser, estou reencontrando o silêncio divino que me sustenta. Se você chegou até o final dessa reflexão, escreva: eu ativo a força do silêncio divino dentro do meu vazio. Shalom.